Queridos irmãos, muito bom dia. Hoje é dia 13 de julho do ano da graça de 2023. E continuando a considerar o texto de Filemón, um texto verdadeiramente desafiante. Aliás, como sempre, a palavra de Deus é. Nesta pequena carta, nestes 25 versículos de um único capítulo, que é a carta de Paulo a Filemón, nós encontramos de facto aspectos absolutamente sublimes daquilo que é a excelência da intervenção de Cristo na vida de qualquer pessoa. Assuntos como liberdade está muito presente aqui, quando tudo isto acontece, e na vida de Paulo está a acontecer na vida dele, estando ele preso neste momento, e de facto o tema liberdade num ambiente de uma prisão é um desafio. Só quem já teve essa experiência, eu já tive essa experiência de poder partilhar o que é liberdade em Cristo, estando dentro de uma prisão com pessoas que estão presas, e é desafiante. E esta carta é, por excelência, um lugar onde podemos compreender isso. Liberdade que também aparece aqui no sentido de ser uma expressão daquilo que Deus fez na vida de Onésimo. Alguém que era escravo, que estava preso e que tem um encontro com Cristo, e isso lhe traz uma liberdade sublime em todos os aspectos. Uma liberdade que também aqui está presente no sentido da possibilidade de uma liberdade que pode existir entre irmãos em Cristo para cuidar e tratar de assuntos difíceis, como é este que Paulo está a tratar com o seu amigo Filemón, o seu irmão Filemón. Todos eles assuntos muito importantes que nos fazem pensar, mas hoje gostaria só de trazer à nossa reflexão para não nos esquecermos. Não nos esquecemos do milagre, do maior milagre que Deus opera na nossa vida, que é de facto dar-nos uma nova vida. Dar-nos uma nova vida. E o que acontece neste ambiente é que de facto Paulo encontra na prisão, tem este encontro na prisão com Onésimo, alguém que estava a cumprir uma pena por algo da qual tinha sido condenado, e é evidente que este encontro é um encontro transformador. O versículo 10: sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. E mais à frente ele falando para Filemón, no versículo 16, não como escravo, antes acima de escravo como irmão. Ou seja, Onésimo tinha tido esta experiência, no meio de toda esta circunstância difícil, tinha tido esta experiência de um encontro com Cristo, do qual Paulo, obviamente, é um instrumento usado por Deus para tocar a sua vida. E aqui permitam considerar 2 ou 3 aspectos. Um deles, obviamente, o mais importante, o poder transformador de Cristo na vida de alguém, como foi para a vida de Onésimo. E, de repente, uma situação caótica na vida de alguém que é escravo, alguém que tem uma realidade caótica, transforma-se em algo absolutamente sublime. Cristo entra e transforma tudo. E esse é um aspecto, é com certeza o aspecto mais importante desta intervenção e deste relato, o poder transformador do Evangelho na vida de alguém. Mas um outro aspecto importante, amados, e que eu creio que nos deve fazer pensar, que é a forma como Deus nos usa em diversas circunstâncias para sermos instrumentos dele na vida de outras pessoas. Paulo está a sofrer, Paulo está preso, ele declara o seu cansaço, ele está velho. O versículo 9 fala isso. Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Provavelmente Paulo tinha muitas razões para estar desanimado, para se entregar ao seu desânimo, mas o seu amor por Cristo, o seu compromisso com o Evangelho de Cristo não permite que isso aconteça. E mesmo no meio daquela situação caótica, ele percebe que Deus está a usá-lo para, neste caso, ser instrumento de Deus para levar o Evangelho à vida de Onésimo, mas para fazer algo ainda também muito interessante e que não podemos esquecer, é que aquilo que aconteceu na vida de Onésimo também tem um impacto na vida de outras pessoas, e por isso Paulo está a escrever a Filemón. Era muito importante que aquilo que Deus fez na vida de Onésimo pudesse ter um efeito muito prático na sua relação com Filemón, na sua restauração com Filemón e com a própria igreja, a quem também Paulo refere nesta carta.
Não há limites para aquilo que Deus pode fazer na nossa vida e através da nossa vida. E por muito caótico seja a nossa situação, por muito difícil que seja a nossa situação, é muito evidente que Deus tem sempre um propósito para nos usar. Tem sempre algo que pode fazer e quer fazer através da nossa vida. Paulo é tão focado com Cristo, tão focado com o compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo, mesmo nesta situação caótica, ele não perde a oportunidade, primeiro, de levar o Evangelho à vida deste homem Onésimo e de participar na restauração completa e total de tudo aquilo que era preciso ser restaurado, também nos relacionamentos, que obviamente são um efeito natural daquilo que Deus faz primeiramente na nossa vida e que depois se manifesta nas nossas relações interpessoais, sejam elas quais forem. Neste caso, era uma relação entre um senhor, alguém que tinha um escravo, que tinha autoridade e poder sobre a sua vida, algo que naturalmente hoje nos é até difícil de entender, mas era uma realidade, mas que agora, como o Paulo ali refere, agora já não era mais a mesma relação, agora era uma relação de amor, de irmãos, e Paulo está a ser usado para também ser participante nisso. Amados, não há limites para o poder transformador do Evangelho, tal como nós vemos na vida de Onésimo. Não há limites para a intervenção de Deus na nossa vida, para sermos instrumentos na vida das outras pessoas. Por muito difícil que seja a nossa situação, Deus vai sempre usar-nos, Deus quer nos usar e nós precisamos estar disponíveis e precisamos ter sempre o nosso foco em Cristo, no Evangelho e na vida daqueles que precisam de ouvir e receber este Evangelho, e também a nossa disponibilidade para sermos agentes de pacificação, de bênção e de restauração na vida dos outros, independentemente das circunstâncias que estejam a viver. Vale a pena pensar nisso quando nós muitas vezes nos fechamos nas nossas dificuldades, que são reais, que são difíceis, mas que Deus de facto quer, mesmo no meio dessa situação, usar-nos e que nós sejamos realmente bênção nas suas mãos e através das suas mãos para a vida de outros. Creio que vale a pena pensar nisso. Um dia muito abençoado. Até logo. Até amanhã. Até quando o Senhor assim o permitir.